Silêncio! Ao ver a cena caótica, Tiny, que ficará quieto durante todo esse tempo, falou de repente. Numa fração de segundo, tremendo poder espiritual varreu o salão como uma tempestade. Esta é a avaliação para entrar no meu Four Seasons Garden. Se você não tem vontade de participar, a porta está ali. Por favor, sinta-se à vontade para sair. Tiny apontou para a pequena porta ao lado. Ele instantaneamente ficou anormalmente quieto. Boa! Não há ninguém que queira se retirar? Nesse caso, deixe os exames começarem. Wade olhou para os magos sob ele, acenou com a cabeça e uma ampulheta dourada apareceu no meio da sala. Grão por grão, a areia começou a cair. Vendo que era hora de começar, os magos correram rapidamente para suas bancadas de trabalho e começaram a lidar com os materiais que tinham. Leyline encontrou um espaço no canto e, como havia muitas bancadas de trabalho no salão, ninguém iria lutar com ele por este lugar. No momento, ele ainda estava relaxado o suficiente para julgar o desempenho dos acólitos. Como todos esses magos haviam escolhido Four Seasons Garden, era natural que eles tivessem atingido um certo nível de realização no Potioneering. Todos os mágicos começaram a operar o equipamento na bancada de maneira habilidosa, com movimentos rápidos e metodológicos. Pelo que parece, vou ter que revelar um pouco das minhas habilidades. Leyline sorriu e começou a trabalhar. Tiny, que estivera observando os candidatos, de repente fez um som de surpresa. O que aconteceu? Wade perguntou a seu amigo em um tom abafado. Aquele mago. Seus métodos de preparo são extremamente perfeitos. Tiny criou a palavra após uma longa pausa. Veja. Mesmo que os outros magos sejam habilidosos, eles tendem a cometer erros. No entanto, não há o menor lapso em suas mãos ou em seus movimentos. Tudo é tão estável como se fosse um exemplo de livro didático, mas na vida real, você está certo. Se você não tivesse levantado, eu teria perdido. Wade observou o jovem no canto, que estava ocupado em lidar com uma planta verde. O jovem estava usando a mão direita para aquecer o copo, os dedos da mão esquerda emitiam constantemente chamas amarelas. Quando combinados, a cor tornou-se um vermelho marcante. Este é o método de combinação de chamas exclusivo do domínio dos magos escuros e é uma técnica de alto nível usada no Potioneering. Pensar que ele é tão proficiente neste método. Wade tinha uma expressão de admiração no rosto. Parece que nos encontramos como uma plântula promissora. Deixe-me ver qual é o nome dele. Wade imediatamente passou pela pilha de formulários de inscrição e encontrou rapidamente o nome do jovem no último pedaço de pergaminho. Então ele se chama Leyline? Ele vem da Abyssal Bon Forest Academy, no reino de Polfield, e ofendeu a família local Lilitel. Se isso é tudo, parece que vamos receber outro camarada em breve. O rosto geralmente sem emoção de Tiny se contorceu em um sorriso. Para os magos do domínio dos magos, eles estavam indiferentes ao fato de que Leyline ofendera os da região dos magos sombrios. Afinal, essas duas áreas estavam em conflito umas com as outras em primeiro lugar. O que eles mais temiam era que Leyline tivesse ofendido qualquer uma das grandes organizações locais de magos. Isso foi o mais problemático. Às vezes, a fim de manter a aparência de unidade e solidariedade, eles não tinham escolha senão rejeitar magos talentosos que estavam na lista de procurados das organizações Magi. Os magos estavam se concentrando em completar suas próprias poções, e pareciam não ter ouvido os dois magos, que estavam envolvidos em conversas. De repente, um mago vestido com um manto negro emitiu um som. Sua mão tremia, e a substância química dentro do tubo de ensaio que já estava transparente instantaneamente ficou turva. Desgraçado! Você está olhando para morrer! O mago de capa preta rugiu, incontáveis raios negros se reunindo em suas mãos enquanto ele corria na direção de uma magus loira do outro lado. Pare aí mesmo! Wade gritou, seu corpo brilhando com a luz. Uma runa perto das mesas de experimentos brilhava, prendendo o magus dentro da área. Meu senhor, ela. Ele protestou. Eu não a vi fazendo nada, só vi você tentando atacar um colega magus participando da avaliação. Wade bufou.
Se isso acontecer novamente, você perderá o direito de participar. O magus de manto preto parecia extremamente insatisfeito enquanto cerrava o punho. Depois de permanecer por vários minutos, ele dissipou a radiação das ondas de energia com raiva. Eu vou te matar! Ele olhou ferozmente para o loiro magus. Depois, ele pegou outro conjunto de ingredientes e começou a preparar novamente. Isto é, um ataque às escondidas? As mãos de Leyline não pararam de se mexer, mas suas emoções começaram a aumentar. Só então, Uai. A varredura de Chip detectou um traço minúsculo de uma força espiritual extremamente encoberta do magus loiro feminino que atacou o mago de vestes negras. Potioneering era um processo altamente delicado, e qualquer pequeno deslize poderia fazer com que todo o processo de fermentação falhasse. O magus de manto preto tinha sido interrompido em um momento crucial, e a poção que ele estava fermentando foi naturalmente destruída em um instante. Embora um ataque espiritual fosse leve, um magus elemental semi-convertido definitivamente seria capaz de senti-lo. No entanto, esses dois examinadores impediram o magus de robe preto de buscar vingança. Pode ser que o teste permita que alguém ataque grosseiramente, mas não pode ultrapassar uma certa margem nem ser tão óbvio. Leyline supus. Com isto dito, a dificuldade do teste aumentou novamente. Leyline ficou chocado com a aspereza e realidade deste teste do Four Seasons Garden. No entanto, por outro lado, quanto mais rigoroso for o teste, maiores serão os benefícios obtidos mais tarde. Agora, ele foi alimentado por um desejo fervoroso. Asterisco Bang. Asterisco asterisco Bang. Asterisco a comoção de agora parecia ter causado algum tipo de reação em cadeia, e em pouco tempo outros dois magos escorregaram. Houve um brilho frio nos olhos de Leyline. Usando o AI Chip, ele podia sentir distintamente que havia duas ondas minúsculas de força espiritual apontadas para ele. Seu alvo era a poção em sua mão que estava perto da conclusão. Um ataque em duas frentes? Leyline riu. Para falar sobre o controle minucioso da força espiritual, Leyline, que tinha o AI Chip para ajudá-lo, não teria medo de ninguém. AI Chip, comece a tarefa secundária e destrua as forças espirituais junto comigo. Leyline ordenou interiormente. Muito em breve, uma camada de força espiritual que tinha um traço de aura da escuridão encontrou as duas forças espirituais semelhantes. Asterisco caixa. Asterisco asterisco caixa. Asterisco no ponto de contato entre as forças espirituais. A força espiritual de Leyline se sobrepôs rapidamente, transformando-se na forma de uma pequena cobra. Sua força minúscula continuou a empilhar, e depois de várias rodadas, seu poder momentaneamente se multiplicou várias vezes. Asterisco estrondo, asterisco as duas forças espirituais opostas foram destruídas no momento em que entraram em contato com a força espiritual de Leyline. Não só isso, a força espiritual de Leyline ainda seguiu o caminho das duas forças espirituais e começou um contra-ataque violento. Urg! Arg! Dois gritos repentinos soaram no corredor de repente. As poções do magus de vestes negras e da loira magus imediatamente se transformaram em cinzas. Além disso, duas correntes de sangue desciam de seus narizes. Interessante! Mais cedo, eu senti que a atuação do magus de vestes negras era um pouco pobre, mas agora, eles estiveram em conluio? Leyline sorriu. Sua conversão da essência elementar foi significativamente aumentada. Além disso, com a ajuda do AI Chip, esses dois não sabiam, e na verdade tinham sofrido um pequeno golpe dele. Eles provavelmente tiveram que se recuperar por um período de tempo antes de se recuperarem completamente do ataque da força espiritual de antes. Meu senhor! Perco a oportunidade! O homem de capa preta olhou para Leyline com medo, e prontamente baixou a cabeça, com medo de olhá-lo nos olhos por mais tempo. Eu também! A magus loira gritou. Admitido, respondeu Tiny. Os dois magos rapidamente deram uma reverência a Tiny e correram para fora do salão. Inesperadamente, nenhum deles teve queixas ou olhou para alguém. Pelo menos estes dois sabem o seu lugar. Leyline não pensou em nada do comportamento deles. Magos respeitados poder. Na troca anterior,
ele poderia dizer que as conversões da essência elementar dos dois magos não eram superiores a 10%, então elas provavelmente tinham acabado de avançar. Eles não representavam ameaça ao atual Leyline. Parecia que eles estavam bem cientes deste fato, e rapidamente se retiraram da avaliação, mesmo com medo de que Leyline iria perseguir o assunto. Você viu aquilo? Que performance interessante! Wade sorriu enquanto falava com Tiny. Sim, a conversão de sua essência elementar é de um nível bastante alto. Sua capacidade de manipular a força espiritual também é incrível. Tiny assentiu com expressão severa. E eu ainda estava preocupado que ele fosse um espião de alguma organização. Temo que ninguém estaria disposto a usar alguém como ele como espião. Então esta é a sua conclusão. Wade piscou. Esta foi a primeira vez que Tiny teve uma impressão tão boa de alguém. Não. Esta é apenas minha hipótese. O rosto geralmente inexpressivo de Tiny de repente tinha um sorriso travesso. Você. Como colega de Tiny, Wade naturalmente sabia que a indiferença gelada de sua contraparte era apenas um ato. Na verdade, Tiny tinha uma mentalidade travessa. Quanto a Wade, que parecia mais normal entre os dois, ele muitas vezes tinha que assumir a culpa pelo comportamento de Tiny. A poção purificadora do Jeffrey. Eu completei isso. Neste momento, Leyline indicou sua conclusão acenando com as mãos. Essa voz foi extremamente abrupta no salão originalmente silencioso. Em um momento, muitos olhares de magos olharam para Leyline. Segurava firmemente na mão de Leyline um tubo de ensaio com uma substância branca leitosa. Wade chegou na frente de Leyline e cuidadosamente tomou a poção dele. Ele então começou a rabiscar em um formulário. Muito bem. Você pode sair agora. 10 dias depois, venha para a área de recrutamento no centro comunitário e aguarde seus resultados. Wade deu a Leyline um sorriso extremamente caloroso. Muito obrigado. Leyline sorriu e fez uma reverência antes de sair de uma porta lateral. Ele entendeu que o teste tinha sido aprovado com sucesso. Enquanto não houvesse problemas quando reexaminassem seu status atual, o Four Seasons Garden nunca negaria sua entrada. Fora da área comum estavam as ruas largas da Zona 2 na cidade sem número noite. A atividade agitada nas ruas continuou, enquanto as pessoas continuavam a passar. Qualquer um que tivesse se registrado e fornecido sua papelada teria permissão para permanecer na Zona 2, então Leyline era capaz de ver alguns humanos regulares aqui.